Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui de volta. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos auxilie, para que Ele abra nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, pelas Tuas maravilhosas bênçãos para nós, pelas pessoas que se dispuseram a estar lá no trabalho da Tua obra durante esta semana. Que o Senhor nos abençoe, nos dê saúde. Que o Senhor abençoe a cada família que está nos assistindo agora. Obrigado por essa tecnologia incrível que o Senhor permitiu que existisse, porque seria praticamente impossível imaginar isso há algum tempo atrás. E o Senhor preparou este momento, o Senhor deu o escape para essa provação. Receba os nossos louvores, que eles sejam do Teu agrado, Senhor, e de igual modo auxilie ao meu Pai hoje, que irá trazer a mensagem, que nós possamos colocar a mensagem traga ao nosso coração e possamos refletir nela durante a semana, para que possamos aprender mais e mais. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia.
texto que eu pensei para esta noite de domingo é devido a uma curiosidade que aconteceu quando eu estava lá no quintal hoje. Eu estava descascando os cocos que eu trouxe do interior de Nova Venécia e me veio essa questão à mente, sem querer aparecer. Bom, eu estava lá descascando alguns cocos para retirar a massa e também retirar a água daquelas frutas, né, ou daqueles frutos, não sei qual é o correto, mas eu observei que o coco em si, ele com aquela casca perfeita, completa, sem nenhuma perfuração, sem nenhum corte, ele não tinha utilidade nenhuma. Era como que um peso morto. Mas a partir do momento em que eu comecei a descascar o coco, retirar a água e depois também aquela massa, aí eu observei que é aí que ele apresenta o seu valor. É aí que ele representa a sua utilidade. Aí a gente pode observar aquela massa que tanto nós apreciamos para fazer uma cocada baiana lá da terra do Ildenor, ou uma saborosa água de coco para refrescar, para aliviar a nossa sede. Mas na sua natureza, o fruto ele está lá para crescer, para amadurecer, para morrer e frutificar. Eles precisam frutificar, eles precisam dar fruto. Na sua natureza é para isso que eles existem. Na nossa natureza de humanos, eles existem lá para, além disso tudo, ainda nos servirem de alimentos. Existem algumas frutas que nós comemos a sua polpa e aproveitamos o caroço ou a semente para plantar, para gerar uma nova fruta. Diferentemente do coco, ele, a partir do momento em que nós utilizamos a sua massa, a sua água, ele já não pode mais frutificar. Em nenhum momento os frutos estão ali somente para aparecer. Muitas vezes nós façamos isso com eles. Quando nós pegamos, expomos os frutos numa gôndola de supermercado, ou numa banca de feira, numa banca de supermercado, de mercearia. Então, nós fazemos com que eles apareçam, mas não foi para isso que eles foram criados. Eles foram criados para nos servir de alimentos e eles foram criados para frutificarem, para produzirem novos frutos. Eu creio que qualquer fruto, se eles pudessem falar, eles diriam: não me comam, a minha natureza é reproduzir, é multiplicar. É estranho a gente fazer essa comparação entre um fruto e a gente trazer isso para nós como pessoas. O fruto ele não tem escolha do que ele vai ser. A sua natureza diz que se a sua semente germinar, então aquela semente vai morrer e vai gerar uma nova planta. Mas isso não é uma escolha dele, diferentemente de nós, que nós temos como escolher aquilo que nós vamos ser. Não estou referindo-me, logicamente, à morte carnal, porque quanto a isso nós também não temos escolha. Todos nós vamos morrer materialmente, a nossa carne vai morrer e nós vamos experimentar essa morte da carne, isto é, se Jesus não voltar antes da nossa morte física, então seremos transformados. Eu gostaria de citar um personagem da Bíblia que teve uma importância fundamental na história de Cristo, na história do cristianismo. Ele teve uma participação muito especial na nossa vida cristã. Estou me referindo a João, o profeta, ou conhecido como João Batista. Ele teve uma característica peculiar, totalmente diferente, por exemplo, de um outro personagem, ou de outros personagens, melhor dizendo, citados lá no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 32, eu estou falando assim,
daquele casal que, me referindo a Ananias e Safira. Eu gostaria de ler com vocês um pouquinho desse texto de Atos, para a gente poder falar alguma coisa. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. E ele chama de uma maneira especial aqui, para o fato de Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado ou chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Vamos parar por aqui esse texto, mas esse texto faz uma referência a uma atitude muito egoísta de alguém que queria somente aparecer. Neste livro de Atos, neste capítulo, nós percebemos que mesmo os apóstolos e a igreja sofrendo perseguição, o evangelho crescia e se multiplicava. Pessoas eram curadas, multidões confessavam Jesus Cristo como Senhor. Esse texto nos diz que muitos ofertavam o que tinham para a obra do Senhor e faziam isso de coração. Eles não faziam isso para aparecer, eles não faziam isso para que as pessoas pudessem estar vendo as suas boas atitudes. Alguns, porém, como Ananias e Safira, faziam o mesmo, mas eles faziam por inveja, por querer aparecer, pois em seus corações reinava maldade e hipocrisia. O texto principal desta noite, que está lá em João 1, de 15 a 34, que nós iremos ler a seguir, diz que houve, porém, em Israel um homem diferente de todos os que vieram antes ou depois dele. Seu nome era João Batista. Então vamos ler esse texto. Eu gosto muito também do texto que está em Lucas 3, de 3 a 20, e também Lucas 1, de 57 a 66. Traz alguns pormenores da história de João Batista, e se os irmãos depois quiserem ler esses outros textos, será muito importante para a gente identificar as características de João Batista que faziam dele um homem extraordinário. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude,
e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, não negou, confessou dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E respondendo João disse: sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem o varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Bom, João Batista, na realidade, ele era parente de Jesus Cristo, porque as suas mães eram primas. João Batista era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. João teve seu nascimento anunciado por um anjo, Gabriel, da mesma maneira como fora anunciado o nascimento de Isaque, filho de Abraão e Sara. É importante a gente notar que também o nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo. O anjo apareceu a Maria, dizendo que ela seria mãe, e também o anjo apareceu a José, anunciando que Maria estava grávida, e Maria então seria, portanto, a mãe do Messias. João, no seu tempo, ele era um homem totalmente diferente das pessoas ao seu redor. Já desde a sua juventude, ele já sendo separado para viver de uma maneira totalmente especial ou diferente da maneira convencional como costumam viver os outros homens. Muito pela maneira das pessoas viver em sociedade. João era um homem que vivia no deserto, e ali no deserto ele estava sendo cada dia mais preparado por Deus para ser o mensageiro que iria trazer as boas novas de salvação através do Cordeiro de Deus, Jesus. João vivia nos desertos esperando o tempo certo de anunciar a salvação por meio de Cristo. O seu alimento, nos diz a Bíblia, que era gafanhotos e mel silvestre, conforme o texto de Lucas 1:80. João era diferente na sua conduta espiritual. João era um homem santo. Nos nossos estudos nós vemos que santidade quer dizer separação. O santo quer dizer separado para fazer uma obra para Deus. E João também era, assim, um homem santo, separado por Deus antes mesmo de nascer,
para ser o portador das boas novas de salvação através do Messias. Esse Messias que viria a seguir, viria logo após aqueles dias em que ele anunciava o Messias. Na sua santidade, João também tinha autoridade para pregar contra as atitudes perversas de algumas pessoas que vinham até ele. Interessante observar a sua autoridade, porque ele pregou contra mesmo as autoridades daquela época. Ele não tinha medo de anunciar o juízo de Deus, anunciar o Messias que estava por vir. Também nós vemos que João era um homem disciplinado. No tempo de João, assim como nos nossos tempos, e eu costumo dizer, e a Bíblia também diz isto, que a iniquidade ela iria se multiplicar. E no tempo de João, essa iniquidade ela estava muito em evidência. Havia muita libertinagem moral ou espiritual. Os próprios sacerdotes estavam contaminados pelo mal. Na contramão dessa libertinagem, João vivia no deserto, preparando-se e sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus para ser a voz do Senhor ao povo de Israel. João também tinha como característica ser um homem singular, um homem simples, um homem que, se no seu tempo existissem o iPhone, o iPod, esses smartphones de última geração, ele seria, como a gente diria no nosso tempo hoje, um analfabeto nesses meios de comunicação, porque ele era um homem que procurava viver para aquilo em que ele foi chamado, para a sua vocação. Então ele era um homem simples, ele não era egoísta, sua única preocupação era não elevar-se a si mesmo, mas apontar para aquele que seria o Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo. Quando aqueles homens que eram autoridades em Israel chegaram para ele perguntando: vem cá, você é o Cristo, você é o Messias? Ele falou: não, eu não sou. Eu sou aquele que vim preparar o caminho para o Messias. Uma outra característica muito importante de João Batista era a sua humildade. Pode não parecer, mas ele era filho de um sacerdote. Zacarias era sacerdote em Israel. Então João não quis para si fama nem os prazeres deste mundo, da maneira assim, a semelhança como os filhos de Eli quiseram para si. Eles não tinham prazer nenhum em viver a lei do Senhor, em viver as ordenanças do Senhor, né? Mas João era totalmente diferente. João poderia bater no seu peito e dizer: eu sou a semelhança de Isaac, o patriarca de Israel, eu fui anunciado por um anjo. Não, ele não quis nada disso. João era humilde e ele não queria aparecer, ele não queria glórias pessoais. Sua glória pessoal era anunciar que o Messias ainda viria e que ele não era o Messias. Bom, concluindo, diferentemente de Ananias e Safira, que faziam as coisas para aparecer, João Batista não queria uma glória pessoal. A sua glória era fazer a vontade daquele que o chamou para profeta antes mesmo do seu nascimento. João vivia no deserto, ou seja, ele estava procurando viver longe dos holofotes. Ele estava vivendo no deserto, ou seja, estava procurando viver longe de reconhecimento humano para viver uma vida de comunhão com Deus. Deserto. Deserto parece soar ruim, parece ser coisa ruim, parece soar mal esta palavra. Mas é no deserto que nós somos preparados para viver com Deus. É no deserto que nós somos preparados para viver o momento de comunhão com Deus. Quando Jesus disse: olha, entra no teu quarto quando orar, ou seja, é uma representação de deserto também. Quando Jesus disse: olha, não vá para a esquina para orar em voz alta,
para aparecer como fazem os escribas, os fariseus. Não façam dessa forma. Mas entra no teu quarto, ou seja, entra no teu deserto. É isso que João estava fazendo, sendo preparado para ser o mensageiro das boas novas de salvação. Imaginemos-nos como João Batista, vivendo no deserto, sem querer para nós holofotes de fama, holofotes de riqueza, de glórias. Naquilo que fizermos, que não seja nos moldes de Ananias e Safira, mas nos moldes de João Batista, para que Cristo cresça e que diminua eu, para que a glória seja só para Deus. Que Deus assim, então, nos abençoe. Amém.